Bem-vindos ao nosso canal Olinto e Rafaela Cicloturismo. Começar uma grande aventura de bicicleta é parecido como você começar a vida depois de ter feito uma volta ao mundo de bicicleta. Fica com a gente que nesse vídeo a gente vai mostrar como é que a gente conseguiu concretizar um modo de vida itinerante. Esse vídeo faz parte de uma série onde o Olinto está contando pra gente como foi retomar a vida do dia a dia depois de fazer uma grande viagem de bicicleta. A gente vai deixar o link da playlist com todos os vídeos disponíveis aqui na descrição. No capítulo passado eu comentei sobre as dificuldades que eu encontrei para vender uma ideia de divulgação do ciclismo e do cicloturismo no Brasil. Não era fácil. Eu também contei como que eu aproveitei as circunstâncias da época para conseguir dinheiro e apoio para realizar o meu projeto. A gente acredita que esse sistema pode ser replicado em várias áreas de atuação. Se a tua área é veterinária, você pode ser um veterinário meio que itinerante. Você pode cuidar de animais, sei lá, oferecer isso ou educar as pessoas para alguma coisa. Tipo um dentista que pode ter um projeto que ensina higiene bucal para crianças também, praticamente igual assim. Mas se a gente conhece um cara, que ele é arquiteto, agora como que ele conseguiu ter uma vida itinerante? Então, o Beto é baiano de Salvador e ele montou uma Pajero para virar uma casa. Então é um carro, né? Não é um motorhome, é um espaço bem reduzido, mas ele planejou o espaço lá, então ele tem cama, tem cozinha, tem todas as facilidades lá de forma restrita. Com esse carro ele vai andando pelas cidades, chega lá, senta na pracinha e coloca um banner oferecendo serviço de arquitetura. Então para quem que é direcionado esse serviço dele? Para pessoas que estão fazendo pequenas reformas e muitas vezes não têm ideia, ou então elas acham que contratar alguém é muito caro, contratar um profissional especializado é muito caro e acabam fazendo puxadinho, fazendo coisas com pouca qualidade de ambiente mesmo, assim, de qualidade de vida do espaço. Então o Beto diz que ele põe lá a banquinha dele e aí no primeiro dia o pessoal passa meio desconfiado, assim, no segundo dia já começa a perguntar o que ele está fazendo lá e ele começa a explicar então qual que é esse serviço que oferece. E no terceiro dia já tem gente contratando ele para ver aquele quartinho, vai nascer um bebê na família, opa, então vamos reformar essa parte da casa para acolher essa criança. Ah, estamos precisando de mais um espaço para trabalhar em casa, então vamos lá e adaptar esse espaço que você tem para fazer um lugar de trabalho. Então com isso ele consegue entregar um preço justo, né? Porque ele acaba não cobrando muito caro, porque são serviços pequenos e rápidos de executar e oferece qualidade de vida na arquitetura para as pessoas. Isso é fascinante, cara, porque o cara é bom. Se você vê o carro dele, você fala, isso é coisa de arquiteto, porque é de uma pessoa bem engenhosa, né? Super engenhosa. Eu não precisei contratar ele, que eu já tenho, né, arquiteto, né? Mas assim, dá para ter uma ideia das soluções que ele pode encontrar numa casa pequena, numa coisa pequena. E ele entrega um trabalho de qualidade, ele é bom e ele faz o que gosta da maneira que ele idealizou, cara. Isso não existe. Ele que começou isso. Tipo assim, você não é especializado em nada dessas coisas, você não é engenheiro, né? Essas clássicas, né? Essas profissões clássicas. Eu vi um cara que ele tinha um monte de caiaque. Ele carregava os caiaques tudo para praia. Aí ele alugava lá na época do verão. Aí quando chegava o inverno, ele pegava os caiaques e alugava no Araguaia, aqueles rios, né, grandões do interior do país. Você pode arrastar um carrinho de churro, né, Rafa? E aí você vende churro, ou assim, tem um monte de colega nosso que faz artesanato e viaja só de bicicleta. E também sobrevive, vai indo. Aí é só você adequar a tua capacidade de gerar, né, dinheiro com o estilo de vida que você quer levar. É custo e o que você tem para fazer. Eventualmente uma pessoa que mora numa casa, que tem muitos gastos, né? Então você tem conta disso, conta daquilo, não tem ideia da proporcionalidade de quão pouco a gente pode gastar na estrada, né? Então fica aí para você refletir sobre o estilo de vida que você quer ter numa casa de pedras ou então na estrada. Bom, mas vamos voltar como que aconteceu no nosso projeto para passar a nossa experiência, o que a gente aprendeu e ver se você usa essa experiência para alguma coisa. Primeira coisa que eu fiz foi pensar com quem que eu queria atuar. Então a gente já falou no outro vídeo que era com crianças de ensino fundamental, que são quem vai ter umas 3 bicicletas na vida ainda. E deles que começa a mudar, a ocorrer mudança de verdade. Então o ensino fundamental é desde o primeiro ano, né, até a 8ª série,
Isso antigamente, agora parece que mudou, é nona série, um negócio assim. Mas você entendeu o que é ensino fundamental, beleza. Eu tinha que fazer uma palestra para falar com essas crianças. Então eu adaptava um pouco, porque, você tem criancinha bem novinha e já quase adolescente. Então a linguagem é um pouco diferente entre uma e outra. Mas eu preparei uma palestra que dava para ir conversando com eles. Para conseguir acesso a essas crianças é complexo. Ao invés de eu falar com escola por escola, eu falava com a prefeitura, porque é a prefeitura que gere o ensino fundamental em todo o país. Então eu ia na prefeitura, a prefeitura que abria a porta para todas as escolas. Eventualmente a própria prefeitura agendava todas as escolas para mim. Então era muito mais fácil de eu acessar todo mundo. A minha ideia não era falar só com as escolas de ensino público, não tinha restrição nenhuma, eu tinha que falar com mais pessoas possíveis. Enquanto eu estava na cidade, eventualmente uma escola particular eu via falar e assim ficava com inveja, tipo assim, né? Não, você não veio falar com os nossos alunos, quanto que é? Eu falei, não tem nada, né? A gente já é patrocinado para isso, a gente vai lá e vai falar com os teus alunos também, não tem problema. O que eu mais previa como restrição é o próprio recurso daquelas pequenas cidades, daquelas pequenas escolas. Tem escola central que tem de tudo numa escola pública, mas tem escola de periferia que, coitado, não tinha nada. Então eu tinha que estar todo o tempo preparado para tudo. Eu tinha um expositor que era desmontável para guardar, mas eu já chegava com ele montado, né? Que eu tinha a caminhonete junto comigo, né? Aí eu já tinha uma caixa de som, que é para falar com várias salas ao mesmo tempo. E eu tinha lá uma caixona assim, com um material didático, né? Que era de alfolheto de pergunta, depois tinha mais umas coisas, uns brindes, uns negócios para usar lá. Quando eu falava para as professoras que eu tinha que falar com umas 4 ou 5 salas de uma só vez, lá no refeitório, onde tinha, né? Onde dava para eu falar, para juntar a criançada, né? Aí eles falaram, não, você não vai conseguir controlar. A gente não controla nenhuma sala só, imagina todas juntas, né? Eu falei, não, deixa comigo. Eu tinha umas técnicas lá. Primeira coisa é o seguinte, eu estava falando com um monte de criança que gosta de bicicleta, igual a mim. Então não era difícil manter a atenção deles. E eu chegava e falava assim, pessoal, quem gosta de andar de bicicleta aqui, levanta a mão, a criança. Eu adorava. Aí eu começava. Nós temos uma coisa em comum, eu também gosto muito de andar de bicicleta. Eu gosto tanto de andar de bicicleta que depois de formado, eu já sou advogado. Eu deixei a minha profissão para viajar de bicicleta. Eu fiz uma viagem tão grande de bicicleta que eu dei a volta ao mundo. Eu estive em 34 países, eu fiz 46 mil quilômetros de bicicleta em 3 anos e meio viajando de bicicleta. Quem quiser ver a minha bicicleta, a bicicleta que eu fiz a volta ao mundo, pode visitar ela, que ela está em exposição lá no Palácio da Cultura. Só que o que eu vim fazer aqui hoje é uma outra coisa, não vim falar sobre a viagem, eu vim falar de uma coisa muito importante, que é o Código Nacional de Trânsito. Esse novo código que todo mundo ouviu falar aí, ele traz direitos tão importantes para nós que gostamos de andar de bicicleta, que eu fui de bicicleta até Brasília e fui recebido pelo presidente. A bicicleta não é mais considerada como um brinquedo, ela é considerada como um veículo. Então nós temos direitos e deveres. E veja que interessante, todos nós que estamos aqui, inclusive os professores e eu, pela primeira vez quando nós entramos no trânsito, nós entramos de bicicleta. Por isso é importante você entrar no trânsito entendendo o que é o trânsito, tá? Sabendo respeitar um ao outro. A bicicleta é um veículo. Se ela é um veículo, por onde ela deve andar na rua? Deve andar como os outros veículos, do lado direito, no mesmo sentido dos carros. Então, a coisa na época era assim, cara. Eu falava com os professores, eles falavam assim, mas essa bicicleta não tem que andar pela contramão para ver melhor os carros. As pessoas não sabiam dessas coisas. E mais que nada, eles não tinham esses valores. Então, eu acho que até hoje, devia ter uma cadeira ou uma aula especial sobre trânsito. Porque, que nem eu falo, é o primeiro veículo que você entra no trânsito. Se você entra respeitando, você vai ser um motorista que respeita. E tem, assim, essa coisa de valor que eu queria colocar nessa criançada, que aquilo não é mais só um brinquedo. A criançada ficava louca, né? Eles adoravam aquele negócio, estavam se sentindo super importantes. E é claro que tinha as artimanhas, né? Se todo mundo prestar atenção, eu já falava, você vai ganhar um brinde, vou fazer umas perguntas para você e você vai ganhar um brinde. Pronto, aquilo estatelava o olho assim. Toda a capacidade de absorver de conteúdo estava sendo usado naquele momento. A criançada ficava... Onde não existe ciclovia, em qual lado o ciclista deve se manter? Lado direito.
Quais são os equipamentos de segurança obrigatórios numa bicicleta segundo o Código Nacional de Trânsito? Olho de gato, campainha e retrovisor. Onde que deve estar instalado os olhos de gato? Na frente, atrás, dos lados, no pedaço. Ficar do lado de um homem que deu a volta ao mundo só de bicicleta é bem emocionante. Andar com um cara que rodou no mundo inteiro 3 anos e meio. É bom. Meu, e essa dinâmica, assim, meio que parecia programa de auditório, né? Porque você chama a pessoa, né? Sorteia o nome dela, aí ela vem, uns ficam tímidos, outros adoram, né? Adoram, tem um molecado que adora, né? E eu já tava craque em programa de auditório, que vocês viram lá, né? Os meus vídeos sobre programa de auditório, aquelas baixarias que deu lá, né? Depois você pega lá pra ver de novo, se for o caso. Aí a molecada adorava esse troço e ficava em silêncio, estava totalmente sob controle, porque era um assunto que eles queriam conversar, que era importante para eles e que eles estavam sentindo orgulhoso. E eu acho que dali para frente os caras iam levar essa mensagem tanto para casa dele, para os pais, né, quanto eventualmente para mais tempo na vida. Esse trabalho dava muito trabalho, cara. Então quem está aqui no canal para ver viagem de bicicleta e tudo mais, eventualmente vai achar isso aí tudo um porre, né? Porque o que tem que ver um cara ficar lá no ensino fundamental falando com a criançada? Cara, apesar do trabalho, era assim, não era muito a minha. Eu queria estar no campo, fazendo levantamento de viagem de bicicleta, aventura de bicicleta. Mas eu acabei me apaixonando por esse negócio. Porque, meu, você falar com criança, cara, é apaixonante, assim. Aquele olhar, assim, né? E assim, quase todo dia, cara, eu tinha vontade de chorar. Até hoje quando eu lembro, né, porque é emocionante a criancinha respondendo, se achando num programa de televisão, né, achando que está falando com um cara importante porque ele fez a volta ao mundo de bicicleta, porque ele já era advogado. Então, você via que estava deixando uma marca ali, e criança é muito lindo, né, cara? Ela te devolve a energia que você está colocando para ela, né? É uma porrada, assim. É forte, assim. Então eu fiquei muito triste quando acabou esse projeto e eu tive que fazer outras coisas, né? Felizmente, hoje a gente conta com uma rede de parceiros que está lá no Apoia-se ajudando a gente, está lá no Seja Membro, né? E, meu, eles participam disso, a gente continua divulgando o cicloturismo juntos. E você também que adquire os nossos livros, os nossos guias e principalmente vai viajar de bicicleta, está fazendo com que a mensagem do cicloturismo siga adiante. Nesse ponto tem muita gente que vai pensar assim, meu, isso tudo é utopia, cara, esse troço nunca vai dar certo, olha só a propaganda que tem dos carros, olha só, todo dia você vê carro, todo mundo quer ter carro. Bom, velho, eu discordo disso, sabe, e assim, cada vez mais, por um fato aqui, outro ali, eu percebo que, meu, você tem que, sabe, viaja o quanto você quiser para descobrir o que você gosta. Depois que você gosta, você sabe que aquilo que você tem que fazer da tua vida, você tem muita força para fazer isso aí. E você vai conseguir muita coisa. E eu vou contar só uma história. A gente estava ainda fazendo o circuito do Paranapanema lá, meio que treinando perto de Timburi. Aí a gente foi até Sarutaiá, né, Rafa? Uhum. Aí, quando voltou, um carro da polícia passa assim perto. Ô, Antônio Linto! Falei, ô, louco, velho. Como é que o cara sabe meu nome? Ô, Antônio Linto! Falei, mas quem não conhece ninguém aqui, né, velho? A gente não fica em Sarutaiá, a gente fica em Timburi. E eu cumprimentei, né, educado, né, fui e tal. Mas não passou 2 dias, cara. O Marcos, esse rapaz era o Marcos, ele escreveu uma carta, cara, mas assim, é muito bonita, cara. A gente vai deixar uma cópia dela aqui na descrição, se você quiser lê-la inteira. Mas eu vou fazer um resumo aqui. Meu, aquele policial, na verdade, ele é de Piraju. E ele começa contando, cara, que ele lembra da palestra que eu fiz em Piraju. A palestra que eu fiz em Piraju foi logo no comecinho do projeto. Eu nem estava exatamente morando no motorhome ainda. Eu estava em Pauçu e fiz todas as escolas da região ali. Então eu fui para Piraju, levei a exposição de fotografias e falei com as crianças de lá. Mas ele lembra direitinho porque ele foi um dos sorteados. E eu perguntei para ele, ele respondeu e ele ganhou uma camiseta. Aí ele fala umas coisas super lindas aí, né, Rafa? Dá uma lida aí, vai. Me lembro que respondia a um questionário sobre trânsito e bicicleta. Retrovisor, campainha, refletor e coisas assim. Eu me interessava muito sobre isso. Lembro que me chamou ao palco e me deu uma camiseta. Por semanas fiquei fascinado com a ideia de ter estado com o cara que deu a volta ao mundo em bicicleta, por mais esparsa que fosse minha ideia de mundo naquela época.
ficava pensando naquilo, especialmente quando pedalava a minha bicicleta. Ele começa a contar de várias coisas que ele fez, assim, ele comprou a bicicleta, ele acabou achando que ele comprou a bicicleta errada e tal. Ele, assim, tinha mais noção de mountain bike, que a maioria das pessoas tem mais noção de mountain bike do que de cicloturismo. E aí ele continua. Essa minha pequena viagem que fiz sozinho foi fantástica. Mal consegui acreditar que fui tão longe pelas minhas próprias pernas. Só a bicicleta pôde me dar esse sentido a uma viagem. Olha que fantástico, cara, as descobertas que ele acabou fazendo na vida dele. E assim, só a bicicleta para te entregar isso mesmo. Talvez, no fundo, eu só quisesse agradecer profundamente por tudo que já aprendi com vocês, pelo conhecimento que passaram e pelas experiências que compartilharam. Me sinto hoje uma pessoa de novas ideias e concepções. Meu muito obrigado, meus amigos Olinto e Rafaela. Contem comigo no que precisarem. Um forte abraço. Cara, olha que coisa emocionante, cara. Meu Deus do céu, cara, não dá para agradecer a energia que ele me entregou nessa carta, velho. É como se toda a energia que eu gastei nesse projeto todo, o cara me entrega de uma vez só, assim, sabe? Aí é super forte, cara. E aí você vê que tá mudando, as coisas mudam, não tem nada estático, tem uma pedra, muda, imagina nós, cara. Então é muito emocionante tudo isso. E de novo, velho, se você acredita naquilo que você está fazendo, naquele seu projeto, vai dar certo, meu. Se você percebe que aquilo é função da tua vida, meu, continua. Pouca gente pode falar o que eu estou falando, cara. Por quê? Porque eu tenho 55 anos. Eu fiz a viagem de volta ao mundo quando eu tinha 26. E continuo no caminho, e continuo andando, e continuo percebendo isso. Por isso que eu posso passar essa certeza de verdade mesmo. Bom, pessoal, depois você dá uma lida ali na carta dele, que tem muito mais coisa interessante, não dá para falar tudo aqui, né? Mas no próximo capítulo da série, a gente vai falar de coisas mais práticas, como é que a gente escolheu o motorhome para trabalhar e tudo mais. E se for o caso, se inscreve no canal para você não perder esses outros capítulos, né? E dá seu like, se puder participar, se você quiser participar desse projeto, entra no Apoia-se lá e dá uma força pra gente, vem com a gente nessa viagem. A gente sempre agradece muito a audiência e a presença de vocês no canal. Obrigada.